Hoje a gente vai falar um pouquinho do documento que não é, acho que é bem interessante a gente já falar isso logo no início, não é a versão final ainda, tá? A gente vai discutir um pouco sobre o raciocínio, sobre o racional por trás da regulamentação, mas ainda não é a versão final. Acho que gerou muito murmurinho, né, quando a NPD divulgou na semana passada essa minuta de resolução e que muita gente esperava, a gente já esperava por isso, porque estava lá na LGPD dizendo que uma das competências da nossa autoridade era estabelecer normas, procedimentos e processos mais resumidos, mais enxutos, relacionados a pequenas, médias empresas e startups. E aí, a regulamentação veio para trazer um pouco sobre o que a autoridade pretende regulamentar para abrir essa consulta pública. Então, a minuta, esse documento que a gente vai discutir hoje, ele está em consulta pública, ainda não é a versão final. Mas já dá para a gente ter uma boa ideia daquilo que deve vir. Inclusive a gente vai trazer hoje aqui para vocês um comparativo em relação àquilo que nós vemos lá no regulamento europeu, aquilo que é praticado também na Europa, com aquilo que a autoridade já sinalizou que vai ter aqui alguma diferenciação. Muita coisa vocês vão ver que ainda está em aberto, mas aquilo que está em aberto é porque vai ter algum processo mais específico, mais detalhado que a autoridade deve também se posicionar mais para frente. Bom, gente, então a ideia, né, a minuta dessa resolução é para regulamentar como a LGPD vai ser aplicável para os agentes de tratamento de pequeno porte. O mais importante da gente entender é que essa regulamentação não tem como intuito tirar a aplicação da NPD para esse tipo de empresa, mas é uma flexibilização em relação a determinadas obrigações. Então, o que nós vamos falar aqui hoje de maneira geral é sobre isso, sobre o que vai ser flexibilizado. E aí a Manu até preparou um resumão final, onde a gente indica, olha, o que ainda permanece e aquilo que não precisaria ser dependendo do caso, né, que a gente também vai falar aqui, que não precisaria ser cumprido. Então, gente, já era esperado, primeiro ponto, já era esperado porque já estava na autoridade, na LGPD, dizendo que a autoridade tinha essa competência e deveria trazer essas regras flexibilizadas para micro e pequenas empresas e startups. Outro ponto é que a gente precisa entender como que a autoridade conceituou essas empresas. Então, quando a gente fala de flexibilização, a gente está falando de agentes de pequeno porte. E aí, a autoridade nacional trouxe para a gente aqui uma definição desses agentes de pequeno porte. E na definição, o que foi trazido foi microempresa e empresa de pequeno porte, né, nos termos da regulamentação aplicável. Tem outros requisitos, mas linhas gerais, né? Microempresa que teve a receita bruta no ano calendário anterior igual ou inferior a 360 mil. Quando a gente fala de empresa de pequeno porte, tá entre 360 mil, maior que 360 mil, até 4 milhões e 800 mil reais. E para startup, já vai para 16 milhões ano calendário anterior ou proporcional, né? Quando a gente fala desses agentes de pequeno porte, também são incluídos aqui associações, né, pessoas jurídicas sem fins lucrativos. E aí volta aquela questão, né, de igreja, partido político e também entes despersonalizados, como condomínios. Então, para esse tipo de empresa, a gente vai ter essa flexibilização, mas não é toda via de regra, não é só olhar o faturamento, não é só olhar o enquadramento e falar que estão flexibilizadas certas regras. A gente precisa entender um pouco mais a fundo agora e vou chamar aqui Manuela Filadoro para discutir comigo sobre esses assuntos. Olá!
Boa noite, Manu. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Bom, se você quiser se apresentar, eu acho que né, a maioria do pessoal que está por aqui, tô vendo Sérgio, Ana, Jaque, Carol, todo mundo entrando, todo mundo já nos conhece, Então, mas como fica tô vendo, tem gravado, bastante aluno DT3 aqui, né? pois é. Como fica gravado, pode se apresentar. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Manuela Filadoro, eu sou sócia da Denise Tavares, a gente trabalha juntas no escritório Denise Tavares Consultoria, e também damos aula hoje no DT3 Class, que é uma escola voltada para quem deseja atuar nessa área de proteção de dados e saber muito mais a prática em proteção de dados. Boa. Então, bom, você estava por aí, né? Você viu que eu só dei aquelas coisas que a gente até já tinha conversado, né? Que muita gente fala, ah, então não Sim, vai se aplicar a empresa de pequeno porte, meu Deus, não se aplica LGPD, microempresa, microempreendedor individual, condomínios, igrejas. E o que a gente fala é, ok, todas essas né, pessoas foram indicadas como agentes de pequeno porte, mas a gente tem flexibilização. Não quer dizer que não precisa cumprir, certo? sim, certo. Outra questão Exato. importante é que eu falei um pouquinho sobre essa questão de para quem essa regulamentação se destina. Mas não basta só olhar o faturamento, né, Manu? Não basta só Não, saber se ela se enquadra. A gente tem outras duas questões que precisam ser avaliadas. exatamente. Bom, essas questões elas são consideradas novas, né? Mas nem tanto, porque na maioria dos nossos clientes, quando eles entram em contato com a gente, eles falam: ah, mas eu sou micro e pequena empresa, eu acho que eu não vou ter que fazer nada. E isso já é muito comum, né? Então, agora com essa regulamentação, ela ainda não é oficial, né? Pelo que você já disse aqui. A gente ainda tá em estudo, é uma consulta, tem muitos comentários na minuta. Se vocês abrirem a minuta lá no site, vocês vão ver que pelo menos cada artigo deve ter uns 10 comentários de pessoas falando sobre o que eles acharam e tudo mais. Então, o que a gente tem aqui? Eu tô aqui com a colinha do lado, que é a legislação, tá, gente? Então, eu vou olhar aqui do lado, mas tá tudo certo. Nós temos dois casos que a gente precisa muito falar quando a gente fala dessa hipótese de tratamento de micro e pequena empresa, né? Que são dois conceitos: o conceito de alto risco e o conceito de larga escala. Esses dois conceitos, eles já eram trazidos pela GDPR. Então, a GDPR, ela já falava sobre esses dois tipos de conceitos para a necessidade ou não de flexibilização de algumas exigências que a própria legislação trazia. Então, a gente tem aqui, de alto risco, é considerado de alto risco, dados sensíveis ou dados de grupos vulneráveis. Então, esse é o primeiro ponto que é considerado de alto risco. Dados sensíveis a gente já sabia que era considerado de alto risco. Dado de vulneráveis, aqui está um ponto que eu acho bem importante a gente mencionar, né? O primeiro deles é que é dado de criança e adolescente, que a gente também já sabia, tem um artigo específico na LGPD falando disso, que é o artigo 14, e também tem dados de idosos. A LGPD em momento nenhum fala sobre dados de idosos. Só que como a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente também tem o Estatuto do Idoso, eu acredito que essa resolução ela já tenha embutido aí esses dois vulneráveis como dados de grupos vulneráveis, né? Mas lembrando que isso não consta na LGPD, né? Na LGPD a gente só tem dados sensíveis e dados de criança e adolescentes. Quando a gente Então, fala que já sabia, é que a gente já sabia que são informações que têm um risco maior quando a gente lida com elas, exato. né? Mas aqui, o que a gente está falando? Que a autoridade nacional entende que nessas situações, quando a empresa trata essas informações de alto risco, não se aplica essa flexibilização, mesmo ela sendo um agente de pequeno porte. Por isso que a gente Exato. está falando dessas situações. Sim, então é exatamente isso. Quando houver tratamento de alto risco e quando houver tratamento em larga escala, a flexibilização não vai se aplicar ao agente de pequeno porte. Então é muito difícil a gente ver alguma micro e pequena empresa que não trata pelo menos um dado pessoal sensível dos seus colaboradores, por exemplo. É realmente muito difícil. Então, tratou dado pessoal sensível e desse grupo de vulneráveis, que seria criança e adolescente, e idosos, vai aplicar, não tem como, a gente vai aplicar, sim, a LGPD normal. O segundo grupo são vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. O que a gente tem aqui?
A gente tem, eu não sei se vocês já ouviram falar aqui, a Denise com certeza já, né? E os nossos alunos também, mas tem um grupo de estudos na Europa chamado Working Party 29, Grupo de Estudos 29. Esse grupo de estudos, quando lançou a GDPR, eles lançaram meio que uma pesquisa, né, dentro da Europa e começaram a lançar o resultado de algumas questões que eram polêmicas à época. Então, a gente tem aqui, com relação à realização de... O Conselho Europeu de Proteção de Dados Isso, ratificou esses entendimentos. exatamente. Então, são entendimentos Isso, que a estão Comissão passíveis. Europeia. Isso, esse Working Party 29, ele é regulamentado, inclusive, pela Comissão Europeia. Se vocês entrarem no site da Comissão Europeia, vocês vão conseguir achar todos esses pareceres. E não são todos, mas muito deles nós temos em português, porque como tem Portugal ali, que também faz parte da GDPR, alguns a gente realmente consegue achar em português. Então, aqui, quando a gente fala de vigilância ou controle de zonas acessíveis aos públicos, a gente não tem, assim, nada que seja muito... A gente tem um comparativo, né, na GDPR, mas não é muito idêntico. É quando a gente faz o controle tipo CFTV, quando a gente faz aquela vigilância, e a própria legislação no artigo 2, ela menciona o que seria essas zonas acessíveis ao público. Então, nesse caso, quando a gente tem essa câmera de segurança, quando a gente tem essa vigilância ou esse controle realizado dentro desse ambiente, a gente também vai aplicar a LGPD integral. Isso a gente, né, falando de câmeras de vigilância, que logo, né, vem na nossa mente, mas também quando a gente fala de praças, shoppings, sim, a gente tem o Wi-Fi público também, e isso é uma forma também de controle de monitoramento, dependendo do caso, então tem que tomar cuidado. Exatamente. Exatamente. Bom, mais para frente a gente fala do uso de tecnologias emergentes. Lembrando que a LGPD e a GDPR, elas não conceituam essas tecnologias que são emergentes. Mas o que é que acontece aqui? A gente vai provavelmente ter mais para frente alguma resolução, algum manual que explique. Mas o que a gente pode tirar, assim, de modo geral? São os drones, inteligência artificial, blockchain, big data, internet das coisas. Tudo isso a gente considera como o uso dessas tecnologias emergentes, que a gente também vai ter a aplicação integral da LGPD. E, por fim, a gente tem o tratamento automatizado, que também engloba a realização de perfilamento. O que seria o perfilamento? É você analisar o perfil daquele usuário. Então, pode ser o perfil pessoal, isso está na lei. Perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito ou aspectos da personalidade daquela pessoa. Você fez o perfilamento, você utilizou algum tratamento automatizado, você também é alvo da aplicação da LGPD integral, então não tem nenhuma flexibilização. Bom, aí vamos só parar para recapitular aqui quem está chegando agora. Então, gente, a Autoridade Nacional emitiu a minuta de regulamentação da LGPD para agentes de pequeno porte. Qual é o intuito? Flexibilizar processos, normas, procedimentos para essas empresas, né, microempresa, empresa de pequeno porte, microempresário, pessoa física, entes despersonalizados, para que essas pessoas possam se adequar, mas de uma forma mais tranquila, né? Eu não preciso cumprir todos os requisitos, e a gente já vai falar sobre isso. Só que o que acontece? Não é só eu olhar o faturamento, eu olhar o enquadramento da empresa em microempresa, por exemplo, e falar, vou flexibilizar, vou usar a LGPD flexibilizada, né? Flex, LGPD Flex aqui. Não, porque você precisa olhar o quê? Se aquela microempresa trata dados pessoais de alto risco, que como a Manu falou agora, dados sensíveis e dados de vulneráveis, crianças e idosos, quando eu tenho monitoramento ou um controle... Vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. Boa. Quando eu tenho tecnologias emergentes e quando eu tenho tratamento automatizado. Adianta eu só olhar, por exemplo, se eu trato dado sensível só dos meus funcionários, eu estou enquadrado no alto risco, será? Eu preciso olhar mais um detalhe, gente. Aí a gente vai chegar nessa outra parte. Não adianta só eu fazer um perfilamento ou eu usar uma tecnologia emergente, como, né, Analytics, Big Data, Internet das Coisas. Eu preciso me enquadrar também no larga escala.
Então, alguém estava falando aqui, ó, a Débora, quase todo mundo tem monitoramento. Aí sobra pouca gente para flexibilizar. Mas aí você tem que olhar agora o próximo passo, o larga escala. Exato. Será que você monitora só a entrada e saída dos seus funcionários e visitantes? Ou você monitora a praça toda da frente, né, da empresa? Sim. Então, vai, Manu, larga escala. Vamos lá. Larga escala. Gente, o conceito de larga escala, ele também não mudou muito com relação à GDPR. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, assim, muita gente vai achar que é super novidade, mas a gente já tem isso no nosso curso, inclusive. E quando a gente dá treinamentos na empresa, a gente também fala sobre isso, porque essas exceções que são aplicadas, a gente já previa na GDPR, tem algumas novidades vindas agora com essa resolução, mas a maioria a gente já previa quando a gente fazia esse tipo de aplicação. Então, a gente tem aqui algumas características principais. O que quer dizer larga escala? Depende do número, que tenha um número significativo de titulares, então a quantidade de titular que eu estou tratando, o volume de dados envolvidos, então quantos dados eu envolvo nesse tratamento, a duração, frequência e extensão geográfica do tratamento. Então voltando, número de titulares, volume de dados tratados, duração, frequência e extensão geográfica. Então, são esses 5 elementos que a gente vai verificar se essa empresa ela trabalha com dados em larga escala ou não. Só que aí a gente tem um exemplo. Dois exemplos que eu até conversei com a Denise hoje sobre isso. Eu tenho um hospital. Esse hospital tem uma porção de médicos. Esses médicos têm acesso a dados de inúmeros pacientes. Os dados desses inúmeros pacientes, ele não é considerado larga escala para o médico. Mas se a gente tem o tratamento administrativo desses dados dos pacientes, para fazer cobrança de plano de saúde, entrou na recepção, todos esses dados que são relativos a pessoas que não são médicas tratando, aí seria considerado larga escala. Então, tudo isso a gente precisa analisar caso a caso. Tá? Aqui no Brasil, desses entendimentos de fora, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem nada que fale exatamente de exemplos e tudo mais. Então, esse paralelo realmente já tinha na GDPR, a gente acabou trazendo da GDPR. Talvez quando a gente tenha um guia orientativo aqui específico, né, para o Brasil, a gente tenha também alguns tipos de exemplo. Eu me lembro, Manu, aliás, nós analisamos essas questões, acho que em 2018, quando uma empresa que tinha atividade na Europa, a empresa era aqui do Brasil, mas ela tinha atividade de tratamento de dados na Europa. E uma das regras do GDPR é que você tem que nomear um representante na Europa se você trata dados pessoais lá, né? Tem algumas regrinhas que eu não me lembro. Um dos pontos que a gente tinha que analisar é que só precisava ter o representante dependendo do risco e da larga escala, né? Então a gente começou a avaliar esse ponto. E eu me lembro que a gente pensava, né, quando você falou de extensão, frequência e duração do tratamento, eu me lembro que a gente pensava assim, bom, eu trato esses dados, né, um monitoramento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. É diferente quando eu falo que eu faço um check-up dos meus funcionários uma vez ao ano. Então, é claro, né, que às vezes não é nem a empresa que vai fazer o próprio check-up e tudo mais, mas que eu tenho informação se ele fez o check-up ou não, sei lá, uma vez no ano. De quantos funcionários? De 5 ou de 300? E aí, entra também num outro ponto relacionado a questões administrativas de funcionários, né, que entrou Exato. Mas vamos terminar de falar do larga escala, vai lá. Isso. Bom, então o que a gente tem aqui? Esse Working Party 29, lembrando que esse Working Party 29 é o grupo de estudos que até a Comissão Europeia de Tratamento de Dados Pessoais, ela já certificou de que podemos ver sem problema nenhum. Aí ele dá alguns exemplos de processamento em larga escala. Então, a gente tem processamento de dados do paciente no curso normal de negócios do hospital, processamento de dados de cliente no regular curso do negócio dentro de um banco ou de uma seguradora. Então, muita gente pergunta para a gente de seguradora, de condomínio, tudo isso também é importante. Processamento de dados para fins comportamentais, publicidade por um mecanismo de pesquisa, ou processamento de dados, conteúdo, tráfego ou localização,
por provedores de serviço de telefonia ou internet. Então, esses são exemplos que a gente tem de larga escala. Só que o que acontece aqui? A Denise falou aí para vocês um ponto importante. Funcionários. Sempre que me perguntavam sobre essa questão de, eu preciso nomear um DPO, eu preciso aplicar a LGPD completa, a gente tinha um número que vinha da GDPR, que eram 250 funcionários. Abaixo de 250 funcionários mudava alguma coisa se o tratamento era em larga escala, se era de alto risco e tudo mais. Então, aqui o que a gente tem? Nesse mesmo artigo que eu estava comentando para vocês, ele fala que não é considerado tratamento em larga escala quando a gente tem esse tratamento dos funcionários da empresa. Então, acontece todo esse tratamento. Gestão, né? Gestão administrativa. Mas assim, exatamente. É uma gestão administrativa que você tem de todos esses funcionários, então não seria considerado em larga escala. Então, foi o exemplo que a Denise deu. Se você filma os seus funcionários dentro da empresa, é uma coisa. Agora, se você tem uma câmera voltada para a rua, que filma uma praça na frente, movimento público e tal, é outra coisa. Tá? Então, quando a gente fala sobre o tratamento de funcionários em larga escala, não vai se aplicar a larga escala. Eu lembro também, Manu, que a gente estava fazendo 2 projetos em paralelo. Um projeto era de uma grande montadora de automóveis. E não tinha tanta complexidade, né? E por mais que ela tivesse ali, né, muitos funcionários, não tinha tanta complexidade quanto um projeto pequeno de uma startup que estava lançando um aplicativo. Por quê? E é isso que a gente está avaliando aqui. Às vezes você está flexibilizando para uma startup, porque ela é uma empresa inovadora, e não flexibilizando para uma montadora, por exemplo, porque ela não entra na classificação de microempresa, empresa de pequeno porte. Sim. Mas o tratamento dos dados é claro que a montadora usa só aquelas informações dos funcionários para fins administrativos. É o cara crachá, o pessoal da fábrica que está indo lá trabalhar e pronto. Não tem dado de cliente, né? Não tem dados de consumidores. No caso da startup, o modelo de negócios do aplicativo, eles olhavam a geolocalização de cada pessoa que baixava o aplicativo, conseguiam fazer a avaliação toda. Sim. Então, é isso que a gente precisa ter mais palpável, né? Quando a gente lê só no papel, pode parecer que é muito difícil de você identificar. Mas quando você pega a situação prática, as coisas vão se encaixando mais dessa forma, né? Como a gente está falando. Exatamente. E fica mesmo, quando a gente coloca na prática, foi exatamente isso que você falou. Quando a gente trabalhou com essa montadora, os únicos dados de titulares clientes que eles tinham vinham de concessionária e não necessariamente passava pela fábrica. Passava mais pela parte de gestão administrativa dessa montadora. Então, realmente, para a fábrica, fica outra questão, assim. Então, tenho realmente um número elevado de funcionários, mas não seria considerado larga escala. Exato. Bom, então, encerrando essa primeira parte, agora a gente vai falar do que flexibilizou e quais são esses pontos. Mas, fechando essa nossa primeira parte aqui, já caminhando na metade da nossa live, a gente tem umas regras específicas agora, né? LGPD Flex, LGPD para agentes de pequeno porte. Agentes de pequeno porte vão ter regras flexibilizadas, desde que eles não tratem dados em larga escala e dados de alto risco. Exato. E aí, Manu? Bom, então eu tenho essas questões. Não trato dado, não trato dado em larga escala, não trato dado de alto risco e sou uma microempresa, por exemplo. Eu vou ter regras flexíveis. E o primeiro tópico que a gente vai falar de regras, Márcia, são cumulativas, tá? Se aplica agora o que a gente vai falar tudo que a gente vai falar agora faz parte do combo flex, tá? Todo mundo que não tiver, for considerado microempresa, empresa de pequeno porte, aí o Job está perguntando do faturamento, vai depender. Microempresa tem um patamar, empresa de pequeno porte outro. Esse tipo de faturamento está na própria legislação da microempresa, pequena empresa, startup, no comecinho aqui também da live. Isso. Aí você vai avaliar faturamento. Depois de faturamento, tem tratamento de alto risco? Não. Trata dado em larga escala? Não. Então, LGPD Flex nessa empresa, tá? Flex é o combo. Combo do quê? A gente vai falar sobre alguns pontos.
Depois que a gente falar desses pontos, a Manu faz um resumão, tá? Primeiro Perfeito. ponto é flexibilização em relação a pedido de titular. E aí, Manu? Tá. Bom, vamos lá. Primeiro que assim, só lembrando, tá, gente? Tudo aquilo que não foi flexibilizado continua igual. Então, observar a lei, todo mundo tem que observar, mas tem algumas questões que foram flexibilizadas. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro de tudo, o artigo 18, ele fala de todos os direitos dos titulares. Perfeito. Temos aí todos os direitos dos titulares. Só que, se vocês pegarem todo esse capítulo, essa seção que fala dos direitos dos titulares, a gente tem lá embaixo que fala que um ou dois direitos específicos poderiam ser respondidos por meio impresso ou eletrônico. Com relação à micro e pequena empresa, todos os direitos podem ser respondidos por meio impresso ou eletrônico. Gente, eu não acho que tenha mudado muita coisa aqui, tá? É praticamente a mesma coisa. Mas, assim, todos os direitos que estão no artigo 18, eles podem ser respondidos por meio impresso ou por meio físico. Até aí, ok. Agora, uma novidade. Micro e pequena empresa que se encaixa dentro dessa resolução, eles não precisam conferir o direito de portabilidade ao titular. Então, a portabilidade, ela não vai ser exercida por micro e pequena empresa, startup, tudo mais, que são os agentes de pequeno porte. Que também, por Até enquanto, aqui? não muda muito, porque como a gente não tem sistemas interoperáveis, para nenhuma empresa hoje vai se aplicar a portabilidade. Na Europa ainda não se aplica direito. Você vai lá, o titular fala, quero portabilidade. A empresa imprime as informações ou manda as informações por meio eletrônico e ele que encaixa na empresa. Então, exatamente, pode fazer diferença futuramente. Por enquanto, também não vejo diferença aqui, não. Tem mais uma coisa aqui que, assim, não faz diferença nenhuma, que eu li e falei, gente, mas cadê a diferença? Optar entre anonimizar, bloquear ou eliminar o dado quando o titular pede. Gente, isso já estava no artigo 18. Se for desnecessário, né? Excessivo. Se for desnecessário, exato. Se for desnecessário, o artigo 18 já falava essas três possibilidades. Ele falava exatamente isso. Anonimizar, bloquear ou eliminar. Então, assim, na minha interpretação, isso já cabia antes da gente ter essa normativa e não só para gente de pequeno porte, mas de modo geral para todas as empresas. Talvez o que possa ser o entendimento é que cabia ao titular indicar se ele quer anonimizar, bloquear ou eliminar. E agora quem vai ter essa avaliação é o agente de tratamento. Mas na prática, gente, era a empresa que ia responder, olha, dá ou não dá para anonimizar? Se não der para anonimizar, eu vou, né, apagar, vou eliminar. Tem como bloquear? É difícil, porque o operacional da empresa é que vai meio que guiar essas questões. Não, e não só isso, que quando a gente fala sobre essas questões, a LGPD, ela, assim, foi um copia e cola, basicamente, da GDPR, mas faltou muita coisa a gente colocar ali também, né? Então, todas as considerandas que tinham, a gente não trouxe. E essa questão de quem tem que pedir o quê, algumas coisas ainda estão omissas. Então, eu acho que agora a gente vai começar a ter a explicação maior de tudo aquilo que você lendo a legislação, você fala, ué, mas já estava igual, o que está acontecendo agora? Né? É porque na prática, como a gente já está acostumado, né, a trazer os processos para as empresas, na prática era isso que era feito, né? Eu vou ser muito sincera, Dei. Algumas coisas mudaram, mas eu não vi muita mudança, não. Também não. Assim, esse outro ponto aqui que alterou, eu achei um pouco diferente até. Que os agentes de tratamento de pequeno porte, eles não precisam, eles estão dispensados de fazer a declaração completa quando tem a exigência de confirmação de existência e direito de acesso. Então, se o titular ele pede a existência, você trata algum dado meu? Confirma se você trata algum dado meu. Se você trata, qual é o dado? Esse tipo de informação, ela poderia ser fornecida imediatamente por um relatório simples ou, em até 15 dias, por uma declaração completa. Então, aqui o que acontece? Essa declaração completa, que tem que indicar a origem do dado, existência de registro, o critério utilizado, finalidade, tudo isso, aí o agente de pequeno porte não estaria obrigado a elaborar esse tipo de declaração completa, mas então somente aquela mais simplificada mesmo. Vou passar para a próxima, então. As informações aqui também é por meio eletrônico ou qualquer outro acesso facilitado, que também já estava mais do que claro, né? Quando a gente fala de princípio do livre acesso, a gente já tem mais ou menos isso na cabeça.
E uma novidade que eu achei bacana aqui também é a representação por entidades que representam a atividade empresarial com relação à negociação, mediação, conciliação de reclamações apresentadas pelos titulares. É Então, é demanda mais ou do menos titular, uma demanda do titular. isso, Então, é uma fazer demanda uma do demanda do titular. titular. Eu posso contratar um terceiro para me auxiliar nessas respostas. Sim, Mas é uma terceirização não que tem uma proibição, obrigatoriedade, né, para Sim. as outras empresas. É, Então, não sei se essa flexibilização indica que outros agentes que não os de pequeno porte não poderiam fazer isso, sabe? Porque não tem essa é, proibição. exato. Então, inclusive, vários clientes falam pra gente, mas, por exemplo, a agência de telefonia, né? Eles ligam pra gente, muitas vezes a gente vai falar, ó, quero que exclua meus dados direto para a pessoa que tá ali, nem é a pessoa que tá trabalhando naquela empresa, é uma E terceirizada. às vezes, Então, entre a gente... controlador e operador, eles podem estabelecer que é o outro que vai Exatamente. responder, né? Então, Isso. E a gente, inclusive, fala, é essencial que seja dado treinamento para essas pessoas, para elas saberem o que fazer com aquele dado. Então, aqui eu também não vi muita diferença. Não tinha uma proibição, mas agora regulamentou dizendo, olha, não tem problema terceirizar e bola para frente. linhas gerais, então, direitos dos titulares. Não preciso dar uma declaração completa, pode ser simplificada. Exato. Eu posso optar por ser meio físico ou Ou eletrônico. eletrônico. Eu posso optar se eu vou anonimizar, bloquear ou eliminar se for dados excessíveis e o titular me pedir. Eu posso terceirizar a resposta às reclamações dos titulares. Basicamente Isso. isso. E optar entre anonimização, bloqueio, já falou, né? E eliminação dos dados, é isso. Falou. Não, é da portabilidade, não precisa fazer portabilidade. Era esse. Boa. Esse item só. Então, agora a gente tem o próximo tópico, que é o mapeamento de dados, o registro das operações de tratamento. E aí? Bom, o registro. Não mudou muita coisa da GDPR para cá, tá? Eles estão dispensados da realização do registro, né? Então, isso a gente também já tinha. Só que eles também prevêem um registro voluntário ou simplificado. Só que o que acontece aqui? Uma pequena diferença que a gente tinha na Europa. Eles também tinham essa possibilidade de dispensa, de flexibilização e dispensa da realização do registro, mas essa dispensa, o que acontece? A gente só tinha essa dispensa para aquelas empresas, organizações que empregam menos de 250 funcionários. Então, lembrando daquele número, 250 funcionários abaixo. E não é que ele não precisa documentar nada. Ele não precisa documentar algumas atividades, exceto algumas aqui, ó. Mais do que uma ocorrência única ou algo que faz raramente. Então, isso daqui ele vai precisar documentar. Podem resultar de risco direto para direitos e liberdades do titular, precisa documentar. Envolva categorias especiais de dados, que são os dados pessoais sensíveis, ou condenações criminais, ou dados de ofensa. Então, esses 3 itens, apesar de a gente ter essa flexibilização, a dispensa desse registro, na Europa, a gente precisa registrar esses 3 tipos. Aqui no Brasil, a dispensa aparentemente foi completa, né? Então, não precisa fazer registro nenhum. E aí eu tenho algumas observações, gente. Para as empresas pequenas, quem mais está ditando a regra é o mercado, não é a autoridade. Se a empresa pequena tem os seus consumidores, tem os seus clientes, eles vão demandar informações. E se você não tem esse registro, você vai ter muito problema para cada vez ficar buscando. Outro ponto, geralmente as empresas ali menores são os operadores, são os prestadores de serviço das empresas maiores. Nesse caso, o próprio controlador tem exigido nos contratos que os seus operadores mantenham esse registro. Por quê? Porque se a autoridade me questiona algo, eu posso ter que questionar para o meu operador. E se ele não mantém o registro, as coisas ficam muito soltas. Além disso, se eu tenho que elaborar uma política, se eu tenho que dar transparência, se eu tenho que só me atentar para a finalidade, que são todas as outras obrigações que não estão flexibilizadas, eu preciso minimamente conhecer a minha operação, conhecer como eu lido com dado pessoal. Então, vai ser muito difícil você adequar uma empresa a todo o restante da LGPD
sem ter o registro das operações de tratamento. Não sei quem já está aqui, ó, trabalhando em outros projetos, comenta aqui, o que vocês acharam disso? É possível fazer uma adequação sem registrar nada? Eu concordo que a gente pode ter um mapeamento mais enxuto, um registro de operações mais enxuto, até com algum tipo de avaliação daquilo que é necessário ter nessas informações. Mas é muito difícil dar transparência ou avaliar todos os outros riscos se eu não tiver esse conhecimento. Exatamente. Inclusive, eu acredito que o registro ele seja de extrema importância para você conseguir sair do lugar, para você saber o que acontece É o com a sua primeiro empresa, passo. sabe? Aliás, É o Marco, primeiro a gente já passo. fez projetos que a gente tinha Eu ia falar isso agora. na empresa e a gente fez um Exato. mapeamento bonitinho em uma hora, sabe? Não É. tem essa questão. Então, é exatamente isso. Apesar de Perguntando ser aqui, que pequeno. eu acho que faz alguma tá fazendo alguma bagunça, porque a gente está trazendo alguns conceitos da Europa. Aí perguntou o seguinte, olha, não é o número de funcionários que dita a regra, né? É o volume do tratamento. Não falou nada sobre número de funcionários, tá? Nada, Pra nada. gente, porque são algumas regras da legislação europeia. Aqui a gente está fazendo meio que um reparo, né? A gente está vendo, tipo, o que a gente já sabia, o que a gente já aplicava nos nossos projetos e, enfim, no curso, e aquilo que realmente alterou. Então, aqui a gente colocou, aqui não precisa fazer registro nenhum. Na Europa tinha exceção diferente. Pode ser, então, assim, como ainda não é oficial essa resolução, pode ser que ela seja alterada. Tá? Então, não sei se essa determinação ela vai ficar ou não. Mas fato é, esses 250 funcionários, ele não é do Brasil, gente. É da Europa, da GDPR. E essas três exigências de registro também não são brasileiras. No Brasil, você não precisa de registro nenhum até agora. Boa. E aí, quando ele fala que o que dita a regra é o volume de dados, o volume de dados, né? Frequência, duração, que é a tal da larga escala. Isso, a larga escala e o risco. Hein? Juntos os dois. Exatamente. Tá tudo colocando. Realmente, sem mapeamento, não tem como ir para frente, né? Precisa. Não tem. Mas assim, gente, não precisa manter o registro. Não tem a obrigatoriedade, mas você pode fazer algo um pouco mais enxuto, tá? Vamos ao próximo que já perguntaram. Na Europa, geralmente é voluntário que realmente as empresas fazem um mapeamento ou para atender a demanda, né, dos seus clientes, dos consumidores. E só um detalhe, na Europa eles veem com muito bons olhos as empresas que realmente fazem de forma voluntária, né? Porque lá a gente já tem uma cultura muito maior, é por isso que lá todo mundo faz de forma voluntária. A cultura com relação à proteção de dados é gigantesca. Aqui a gente não tem muito isso. Mas eu acredito que aqui, assim como lá, a voluntariedade em fazer esse registro também vai ser muito bem visto pela autoridade. Isso mesmo. Aqui, olha só, a Camila tinha perguntado se a gente já tinha falado sobre o que caracteriza, né? O que é o agente de pequeno porte. Essa live fica gravada tanto aqui no IGTV e depois vai também editada lá para o YouTube. A gente falou direitinho no começo, tá? E aí, também estão perguntando aqui se tem algum parâmetro para medir a questão do volume de dados. A gente também fez aqui alguns comentários para trazer uns insights. Mas em muitos momentos aqui dessa minuta, né, que ainda é um texto mais abrangente, está indicado que a autoridade vai trazer um manual para ajudar os agentes de pequeno porte a identificar tanto larga escala quanto alto risco, tá? Então a gente foi falando aqui o que a gente vê acontecer na Europa, o que a gente já viu em projetos aqui, o que a gente já pode, né, pensar que pode vir pela frente, mas a gente vai ter também essas questões ainda de regulamentação mais específica. Exato. O próximo aqui que a gente tem, que já inclusive perguntaram aqui, e o relatório de impacto? Como vai fazer o relatório de impacto? Bom, aqui é o seguinte, precisa do relatório de impacto? Precisa, mas vai ter um relatório de impacto simplificado, que também vai surgir, aqui eles falaram, uma resolução específica falando sobre isso. Então, aqui o que eu vi, muitos aspectos
normativa, eles realmente falam de mais para frente ter um guia específico, um manual específico, uma resolução específica. A Então, ideia é que vai ter essa vamos ter que esperar. regulamentação para o agente de pequeno porte e vários manuais, vários guias relacionados a Isso, cada ponto desse que a gente está falando. exatamente. E Aí aqui, incidente. Aí o que acontece? Aqui ele não falou, tá? Ele falou e não falou nada. Pode ou não pode? Gente, ele falou que a NPD vai decidir se dispensa, se flexibiliza ou se faz um procedimento simplificado. Não sabemos o que vai ser. Então, aliás, aqui, por enquanto... Relembrando que ele está aberto agora para consulta pública, vão ter 3 dias de discussão, então vai seguir todo aquele rito. Isso. Inclusive, eu fui entrar lá no site para dar uma olhada, e se você se cadastra, você consegue fazer os comentários. Eu achei muito bacana mesmo. Legal. Aí, essa é polêmica. Agora a gente vai... Vamos para o principal ponto, gente. Cereja do bolo. De tratamento, o DPO. O que foi essa flexibilização, Manu? Qual é? Eu não entendi nada dessa flexibilização. Não, porque assim, o que a gente estava acostumado a ver, tá? Parênteses, na Europa. A decisão se você vai ou não ter um DPO, ela é baseada no risco do tratamento. Então não é assim, eu sou micro, pequena empresa, eu sou startup, eu sou... Não, é o risco do seu negócio. Seu tratamento é em larga escala, você tem alto risco. Então, nesse caso, você vai ou não precisar de um DPO. Então, aqui estava... não tem nada que declare explicitamente que essas empresas elas não precisariam ter um DPO, mas alguns organismos eles são obrigatórios de ter. Então, a gente tem a autoridade ou organismos públicos, atividade principal que envolve o tratamento em grande escala e categorias especiais de dados, dados relacionados com condenação ou infração. Então, nesses casos, você tinha que avaliar o risco e perceber se você tratava esses dados de alguma forma para você ter ou não um DPO. Aqui no Brasil, foi totalmente diferente. Micro e pequena empresa ou agentes de pequeno porte, eles não precisam de um encarregado. Simplesmente não precisa. Só que, apesar de não precisar de um encarregado, você vai precisar de um canal de comunicação com o titular. Então, o titular vai precisar de um canal de comunicação com você. Legal. Na prática, quem vai cuidar desse canal de comunicação? Fica um pouco complicado, porque o que a gente sempre fala para os nossos clientes é, olha, é legal vocês terem um canal de comunicação, coloca um e-mail lá, mas é legal que vocês centralizem isso em uma pessoa, para não ficar perdido o e-mail, sabe? Quando você vai recebendo e-mail em vários lugares. Porque você precisa atender o titular, né? Aqui deram um prazo flexibilizado, aqui prazo em dobro, algumas questões que a gente já falou sobre a demanda do titular, mas você precisa atender. E se você não atende no prazo, você infringe a lei. Agora, se você não está encarregado, como é que você... E tem um canal, como é que você vai fazer isso? E eu acho que aí, Manu, só trazendo aqui esse conceito bem claro logo de início. Agentes de tratamento de pequeno porte não precisam, não é obrigatório indicar o encarregado, só ter o canal de comunicação. Agora a gente precisa voltar, isso aqui está no artigo 13. Mas, gente, tem que voltar, e eu vou falar isso para vocês porque está bem confuso isso. Tem que voltar no artigo 3, o terceiro artigo dessa minuta, que fala o seguinte: lembra quando a gente falou, agentes de pequeno porte, eles vão ter regras flexíveis, desde que eles não tratem dados em larga escala e de alto risco, tratamento de alto risco. Só que até quem tem larga escala e alto risco, se for agente de pequeno porte, não precisa indicar encarregado. Então, mesmo que eu tenha esse requisito do risco, eu não preciso do encarregado. Esse ponto aqui é que está totalmente diferente do conceito mundial de proteção de dados, de você não ter que ter um encarregado, e que eu acho que vai ficar bem difícil. Porque se eu sou uma startup, mas eu tenho tratamento em larga escala e de alto risco, eu deveria ter que nomear um encarregado para tomar conta disso. Agora, se eu sou uma startup, trato dado em alta escala e grande escala e alto risco, eu não preciso nomear um encarregado? Foi isso que
É, que tá indicado aqui. Ou seja, para o encarregado, eu só olho para o faturamento, né? exatamente. Qual foi o E eu ganho da achei isso totalmente autoridade? distante, né, do que a gente tem em todos os outros países Exatamente. do mundo A que tem ideia aqui, o essa parte de conceito, ele é contabilidade. meramente financeiro, Sim, né? Ele não tem exato. uma outra avaliação. Eu trato lá tecnologia, né, emergente. Então, eu tenho inteligência artificial, análise de dados em larga escala, de dados sensíveis. Coloco tudo isso junto na minha empresa, mas eu falo, ela é uma startup, então beleza, não preciso do encarregado. Esse ponto aqui, eu acho que ele está ainda bem crítico. Acho que de tudo que a gente falou aqui da Sim, civilização, esse é o que a gente entende que realmente talvez possa ser que não fique, mas se ficar, não vai estar nem um pouco alinhado com tudo aquilo que a gente vê que realmente está fazendo sentido em relação à proteção de dados. E eu acho que outras questões que a gente pode falar, né, Manu? Se você puder trazer um pouco dessa prática na Europa sobre, né, o encarregado, lá também tem dispensa, mas como que isso acontece? sim. Então, lá é exatamente assim, como eles já têm uma cultura maior de proteção de dados, eles já normalmente já têm uma área, já tem um campo específico que fala sobre essa parte de proteção de dados, então já tem pessoa responsável por analisar política, eles já têm esse olhar mais favorável. Eles voluntariamente nomeiam um DPO. Isso, inclusive, está ali na Working Party 29, aquele grupo de estudos 29, que é olhado com bons olhos a nomeação voluntária do DPO. Mas tendo a nomeação voluntária, vai ter aplicabilidade de todas as exigências normais que estão na LGPD de um DPO. Então, assim, você pode ou não nomear. Se você decidir nomear, segue as normas normais. Mas é isso que a maioria das empresas na Europa elas estão vendo. Porque apesar delas serem menores, o fato delas terem um DPO, ela é vista com tantos bons olhos que a autoridade pode falar assim, olha, eles realmente se dedicaram a isso. E outra coisa, a autoridade pode chegar, olhar a sua empresa e pedir alguma comprovação de que você é pequeno médio empreendedor ou que você é um agente de pequeno porte, você comprovar, ela fala, ó, você não é não. Aí você muda já a sua categoria, e aí você teria que ter um DPO. E não só isso, como muitas empresas elas são de pequeno porte, mas elas têm esse objetivo de crescer, elas acabam já nomeando também um DPO para já fazer toda essa base de estrutura da empresa e seguir com a empresa já estruturada quando for maior, né? Exatamente. E o que a gente vê na Europa é que é muito comum, as empresas que têm, mesmo as empresas que não têm a obrigatoriedade de nomear o DPO, indicarem alguém internamente. Por quê? Qual é a função do DPO? É o canal com o titular, o canal com a autoridade e aquela pessoa que vai monitorar se a empresa está seguindo as regras de proteção de dados. Sim. Gente, se você deixar tudo como está, se ninguém for fiscalizar nada, né? Pelo menos de tempos em tempos fazer uma avaliação, as coisas desandam. Né? As pessoas não vão focar nisso. E aí, qual vai ser o seu É, diferencial competitivo? Qual vai ser a sua atenção para o seu consumidor? Sua atenção para o cliente? E olha, a gente faz um projeto hoje em uma empresa de contabilidade grande e eles se adequam sem nem pensar nessas questões de ANPD. Eles se adequam para os clientes. A gente tem várias reuniões com os clientes para explicar qual é o passo que eles estão, porque eles lidam com as informações dos clientes, pessoas titulares, físicas, né? né, grandes empresas, que compartilham as informações dos seus funcionários. Como é que eu vou passar para uma empresa que fala que está adequada à lei, mas não tem uma pessoa que olha por isso e que pode me dizer como que está a empresa? Então é bem complicado, sabe? Eu vejo, como eu falei antes, quem regula muito mais do que a autoridade é o mercado. E essa questão do encarregado vai ser bem difícil de cair totalmente, né? Claro que a gente tem empresas pequenas que a gente já fala, realmente não precisava. Uma papelaria que mal, né? Você vai lá, compra coisa, ela nem tem É, informação direito. Tem 2 funcionários. Vai nomear um encarregado? Não. Mas a gente está falando de outras empresas que
podem ter essa flexibilização, mas que seja recomendado. E quem vai olhar para isso, gente? A gente que trabalha com esse assunto. Porque é muito comum em outra legislação você recomendar para o seu cliente, olha, isso aqui não é obrigatório, mas é uma boa prática, para o seu negócio vai ser visto de boa forma. Exatamente. Então, cabe a nós também termos esse senso crítico e mostrarmos esse diferencial. É claro que aperta no bolso agora algumas questões, mas a gente tem feito projetos, né, Manu, que o encarregado realmente ele tem um interno, que a gente tem conseguido fazer estruturas para aproveitar. A gente tem uma empresa que ela com certeza cai nessa regra de flexibilização e a pessoa do compliance, ela não é bem compliance, ela é um faz tudo, comprou da gente agora um treinamento, né, Manu? Um treinamento Exatamente. do bolso dela, porque ela quer tomar conta disso na empresa. Exatamente. Então, e ela falou assim, olha, eu não quero nem o curso, eu quero um treinamento para vocês me falarem o que é que eu preciso fazer para manter essa implementação. E aí, né? Para fazer toda essa gestão desse programa, porque o programa já foi feito, na realidade. E aí ela falou, não sei se a gente vai ou não ter que nomear de PO, mas como eu que vou cuidar? Eu quero fazer a gerenciar isso. Para gerenciar tudo isso, para saber o que eu tenho que fazer para dar continuidade ao projeto. E o que a gente vai falar? Não faz nada não, porque não é obrigatório ter o DPO, né? Não faz sentido. Você gastou agora para conseguir adequar a sua empresa a todo o restante da lei que não está flexibilizado, você não vai ter uma pessoa para olhar por isso? Né? Sim, exatamente. Daqui a um ano você paga o projeto de novo. É o mesmo, às vezes é o mesmo que cai do bolso de você pagar uma pessoa ali para fazer essa análise de tempos em tempos. Exato. O ideal é que o melhor dos mundos é que realmente a gente tenha uma pessoa que seja dedicada a isso, que faça um treinamento, que saiba como vai gerenciar. Apesar dessa orientação, a gente ainda não sabe se ela vai continuar ou não. Mas, assim, não é muito novo daquilo que a gente já tem hoje, porque as micro e pequenas empresas hoje também já não querem nomear de PO. Então, assim, a Ana não fez uma pergunta diferente. muito boa, que eu acho que a gente pode passar por ela antes de ir para os próximos tópicos, só para a gente finalizar, porque tem pouco tempo. Que ela falou assim, vocês sugerem que todas as empresas tenham um DPO? Não sugiro, não. A gente fala sobre essa pessoa que vai gerenciar os projetos. Não necessariamente precisa ter todos aqueles requisitos e a nomeação do DPO, mas precisa ter alguém encarregado desse assunto, mesmo que não seja especificamente o DPO nomeado. Mas o que acontece? Eu vou colocar lá na minha política o canal do titular, né, minimamente. Quem é que vai responder esse canal? Quem é que vai responder por todos os outros processos que eu preciso manter na empresa relacionados à proteção de dados? Mesmo que não seja o DPO especificamente, eu tenho que ter alguém para gerenciar isso. Alguém para recorrer. Quando acontece alguma coisa, a gente precisa de alguém que saiba o que está fazendo, de alguém para recorrer naquele momento. Olha, o titular pediu, o que eu faço? Teve um incidente, o que eu faço? Então, alguém para você recorrer no momento em que precisa. Exato. Bom, o outro tópico é segurança e boas práticas, que também não teve muita coisa, né, Manu? Ainda vai ter um guia orientativo, só diz que as medidas, né, vão poder ser flexibilizadas, mas que a NPD vai disponibilizar um guia orientativo. Exatamente. E aí vai levar também em consideração custo de implementação, estrutura. Então, mais para frente, a gente vai se preocupar com isso. Eles ainda vão sugerir um modelo simplificado para a gente. Eu estou dando uma corrida com esse outro assunto aqui, que é prazo diferenciado, que também não tem muita coisa. Fala só de prazo em dobro para as questões dos agentes de pequeno porte, mas que esse prazo em dobro aí, principalmente para comunicar incidente, ele não vai valer se tiver um potencial comprometimento em relação à integridade do titular e tudo mais. Se for algo mais urgente, né, não vai ter prazo em dobro nenhum. Sim. Mas, gente, agora... A gente tem 4 minutinhos, Manu. Passa aí o seu resumão desses pontos que a gente... Vamos lá. E antes que caia aqui, que possa cair, a live vai ficar salva, tanto aqui no IGTV e depois para o YouTube. Então, quem mandou perguntas aqui, teve bastante coisa que às vezes não tinha tanto a ver com o assunto ou que não ia dar tempo da gente falar, pode mandar nos comentários depois que a gente responde, tá? Marca a também para ela vir me ajudar. Gente, me manda que aí a gente vai respondendo tudo. Manda para mim, para Denise, a gente responde. Pode mandar. Bora. Bom, eu fiz uma tabelinha aqui, gente. Pode ser que mais para frente eu faça essa tabelinha e poste lá no feed para a gente conseguir melhorar a visualização. Então, vamos lá. Direito do titular.
A gente teve aquela alteração de impresso e o digital, né? Que pode escolher qual é o meio eletrônico ou impresso. A escolha entre anonimização, bloqueio e exclusão, que a gente já tem. A declaração de confirmação não vai precisar, portabilidade não vai precisar, registro de tratamento não vai precisar, tá? Eles ainda vão fazer um modelo, caso a gente queira esse registro voluntário. Temos um DPIA simplificado, então um relatório de impacto simplificado, um canal de comunicação, caso a gente não queira um DPO, então o DPO também está dispensado. Incidente, a gente ainda não sabe como vai ficar, porque incidente eles ainda deram aquelas 3 opções, ou flexibilizar, ou não vai fazer, ou vai ter um método simplificado. Política de segurança da informação simplificada, caso de representação da empresa em caso de solicitação do titular, e o prazo em dobro para requerimento do titular, informação de incidente ANPD e titular, e requerimento da ANPD e agentes. É uma tabelinha, vou ver se eu consigo fazer ela e publicar aqui no feed para vocês, vou mandar para a Denise também, mas é mais ou menos isso que foi estabelecido até agora. Boa. E estabelecido, não, né? Quer dizer, é estabelecido, mas lembrando que tudo isso é uma minuta, vai para uma consulta pública, né? Tá aberto para consulta pública e depois a gente ainda vai ter essa versão final. Aí a gente faz a live parte 2. Refaz mostrando qual é a versão final, né? Gente, somos abençoadas e privilegiadas por ter vocês por aqui, né? O pessoal do DT3 Class em peso. Tem até aqui o pessoal da minha faculdade, Nando Caput. Enfim, todos os alunos aqui em peso. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, bom, vamos discutir lá no nosso grupo também. Quem não é aluno, manda nos comentários que a gente também responde por aqui. A Mi também está falando aqui, tem uma aluna que estava com dificuldade em algumas questões. Pode chamar a gente também no privado, estamos por aqui. Sim, tá ótimo. Gente, Manu, obrigada. Obrigada, Dê. Adorei. Beijão, vamos fazer a próxima já. Até. Até, tchau.